Olá, comunidade educativa. Para a gente é uma grande alegria poder levar até vocês informações preciosas referentes à educação infantil e o primeiro ano. Eu sou a Tânia Payne, supervisora educativa aqui do Colégio La Salle, e hoje as nossas convidadas são muito especiais. A coordenadora Daniela Maurício, que cuida da educação infantil e do primeiro ano, fica no bloco A, no segmento, né, da educação infantil. Em especial, a nossa professora Amanda Salgado, que hoje também vai estar aqui junto com a gente e realizando também esse bate-papo de uma forma muito leve, muito tranquila, mas que a gente também possa passar para as famílias o nosso diferencial, o que o Colégio La Salle traz e o que o Colégio La Salle realmente realiza junto às nossas crianças e que isso chega até as casas das nossas famílias. Obrigado pela presença de vocês e para a gente é muito importante a gente contar com essa parceria. E aí, a proposta é a gente, então, começar através de uma apresentação. Então, Daniela Maurício, fala um pouquinho qual é o seu trabalho, como é que você desenvolve toda essa organização e coordenando tantos professores, famílias, crianças, né, e toda essa dinâmica dentro do Bloco A. Eu sou a Daniela, coordenadora do Bloco A, né, onde ficam as crianças da educação infantil e do primeiro ano, né? Coordeno todo o trabalho, né, que é feito com muito carinho, muito bem pensado, com objetivos claros, específicos, realmente para que as crianças se desenvolvam em toda a sua integralidade. Amanda, fala um pouquinho. Sou a professora Amanda Salgado, sou a professora da Pré-Escola 2, trabalho aqui na unidade de Águas Claras, né, no Bloco A, junto com a Daniela, junto com a Tânia. Nós desenvolvemos um trabalho bem lúdico, um trabalho sistematizado, e hoje vai ser bem interessante, e acredito que muito agregador esse bate-papo aqui, para a gente realmente esclarecer as famílias como que funciona, né, o nosso processo aí de letramento e alfabetização. É isso, gente, que bom. Então, e aí para isso a gente trouxe exatamente essa temática que a Amanda Salgado está discursando, né, o letramento e os pré-requisitos para a alfabetização. O quanto isso é importante, né, da gente desenvolver desde a educação infantil, para que a gente então tenha sucesso, né, com o desenvolvimento e com a nossa proposta pedagógica e trazendo esses diferenciais do nosso colégio. Então, vamos começar? Sim. Então, tá bom. Gente, eu vou começar fazendo algumas perguntas, tá? E aí a ideia é que a gente faça essa interação e que a gente também possa transmitir para as famílias todo esse trabalho tão significativo aqui na educação infantil no primeiro ano. Uhum. É na educação infantil, né, que a criança irá criar a base de todo o seu aprendizado. O que é fundamental para que esse processo ocorra de forma tranquila para as crianças e quais os pré-requisitos necessários para todo esse processo de alfabetização? Acho que Dani pode falar um pouquinho sobre isso, né? Na educação infantil, é comum que as famílias elas fiquem ansiosas em relação à alfabetização. Em que momento meu filho será alfabetizado? Então, o que é importante saber é o que a criança precisa adquirir para poder ler e escrever. Como a educação infantil trabalha habilidades pregressas para que a criança realmente consiga desenvolver a habilidade da leitura e da escrita. Então, a criança, para poder ler e escrever, que é ser alfabetizada, ela vai compreender qual é a função social da leitura e da escrita. Ela vai ser inserida em processos de imersão na leitura e na escrita de uma maneira lúdica, de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, para que a criança realmente perceba todos esses processos. Então, Amanda, você acha que quando a criança, na educação infantil, né, ela chega aqui na escola, você acha que ela já tem alguma vivência, a vivência dela de mundo faz a diferença dentro desse processo? Sim, faz toda a diferença. Assim como vocês falaram, a Daniela também dando esse direcionamento, né, de partir da ludicidade, do envolvimento, do interesse da criança. Eu tinha falado anteriormente aqui com ela um exemplo de como que a gente faz aqui na nossa escola. A gente realmente imerge a criança no mundo, né, no mundo real, só que de uma forma lúdica.
Então aqui a gente tem o espaço da fazendinha. Muitas crianças vêm para cá até os finais de semana para a família conhecer, para pescar, para ver os animais. Então assim, é algo que desperta muito interesse. Então quando a gente apresenta uma letra, quando a gente apresenta uma palavra, algo novo que nós estamos estudando, que é o assunto da semana, nós convidamos esse grupo, olha, então nós vamos à fazenda. E sempre com muita intencionalidade, é tudo planejado, né? Com antecedência, tudo pensado. A Dani também dá várias dicas. Olha, meninas, façam assim que vai dar mais certo. Então, depois de todo o direcionamento, nós partimos para a prática. E o teu plano de aula, né, que vocês realizam, né, durante a semana, a quinzena, ele pode sofrer mudanças se alguma criança trouxer alguma coisa, né, instigante, diferente? Sim. Ou não? Você tem que seguir aquele plano de aula exatamente como foi? Não, ele pode sofrer mudanças sim. A todo momento a gente faz adaptações e readaptações também. E sempre colocamos mais assuntos ainda, né? Mais assuntos agregadores, porque a gente entende que a criança agrega. Então, é muito importante essa participação, né, do grupo. Então, voltando a esse assunto, né, de como que a gente trabalha, a gente vai lá, a gente faz uma lista de palavras. Olha, hoje a gente vai investigar tudo que tem aqui na fazenda com a letra L. Então, é isso que a Daniela falou. O letramento. Então, letra L. Cavalo. Tô percebendo uma letra aqui. Uhum. Então, a criança vai lá, já me fala. Então, a gente vai anotando. E juntos vamos fazendo aquele passeio. Vamos... Explorando o espaço, fazendo passeio. Retornamos para a sala com todo um contexto. Sentamos. E aí, fazemos outras atividades que têm relação também com a fazenda. E vamos refletir sobre aquilo. E como é importante, né, Amanda, a questão do grupo, né? Sim. Eu acho que ali também o vocabulário entre eles, né? Sim. E que são todos, né, da mesma faixa etária, né? Sim. Níveis similares, né? O quanto isso também vem enriquecer o teu trabalho, né? Isso, Sim. Dani, você acha que a diferença também é essa relação de grupo, Tânia, que faz o... Você tocou num ponto essencial da alfabetização. Nós temos que trabalhar o vocabulário das crianças. É importante essa ampliação do universo discursivo das crianças, porque as crianças precisam aprender palavras novas, as crianças precisam nomear as coisas, porque é a partir daí que as crianças vão aprendendo. Então, com esse aumento, né, essa ampliação, né, uma fala mais elaborada, a criança vai ter mais interesse pelo mundo das palavras, vai ter mais interesse pelos textos, e é aí que nós trabalhamos a consciência fonológica, em tenra idade. A consciência fonológica ela é trabalhada incessantemente em todos os níveis da educação infantil. Então, assim, a criança, ela vai precisar ter uma habilidade auditiva, uma acuidade auditiva para fazer discriminação de sons. Isso é extremamente importante. Nessa ampliação de vocabulário, a criança vai aprender a falar, vai aprender a ouvir e desenvolver capacidades importantes, como a atenção, a concentração, a memória, a capacidade inventiva. Tudo isso vai fazer um desdobramento na alfabetização, sem dúvida. E nós trabalhamos muito com a questão da autonomia, da criança ter do protagonismo deles, né? Totalmente. Se a criança não participar do processo como protagonista, vã será a nossa filosofia, com toda certeza. Porque ela tem que ser agente do processo, ela tem que ser atuante, ela vai construir a sua inteligência. Então, são essas experiências que são ofertadas na educação infantil que vão fazer com que a criança realmente se emancipe e tenha um pensamento mais sofisticado, elaborado em relação à escrita lá na frente. Então, ela vai levantando hipóteses, vai pensando a respeito da escrita e vai fazendo seus registros. Né? Nós trabalhamos, muitas vezes, com uma ortografia inventada. Né? A criança vai tentando registrar, escrever uma palavra, e nós vamos colocando situações que a criança perceba que numa palavra não há números, não há desenhos, não tem uma simbologia. Na verdade, a palavra ela é construída
com letras. E nessa palavra, a criança vai percebendo que ela tem pedaços. Aí a gente trabalha a sílaba, que nessas sílabas tem letras e que essas letras têm um som. Aí a criança descobre o princípio alfabético, que é quando ela percebe a relação entre som e letra. E não adianta. Quando a criança, às vezes, né, vem algumas famílias, mas o meu filho sabe todo o alfabeto. Na verdade, a criança precisa saber que uma letra tem uma forma, tem um nome, tem um som, e nós temos técnicas para trabalhar isso, porque a criança acessa estruturas mentais muito importantes para poder compreender esse processo. Então não adianta a criança falar, aquela é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra Z. Na verdade, existem habilidades maiores para que a criança realmente possa ler e escrever, não é só nomear. Pegando um pouco disso que a Daniela falou, né, do vocabulário, a gente precisa também criar dentro da sala de aula, né, as palavras nomeando os objetos, né? Em casa também é importante que a família faça isso. Como que você vê essa relação da família com a escola? Eu acho muito importante, é interessante também. Algumas famílias nos procuram, né? Procurando dicas. Olha, professora, eu tô sentindo uma dificuldade. O meu filho até faz a letrinha. E quando eu pergunto, que letra é essa? Eu não sei. Então eu dou uma dica, assim, que eu acho bem legal. Pega os brinquedos preferidos. E aí essa criança pode colocar a letra inicial. Uma boneca, uma Barbie, bola, não só com a letra B, né? Agora eu não pensei em nenhum outro com a letra urso. Então, assim, ir lá e nomeando. Começa com a letra U. Qual é a última letra? A letra O. Então, assim, de uma forma bem no mundo da criança mesmo, bem lúdica, participar desse processo também. Então, algumas famílias apresentam essas dificuldades e essa ansiedade, como a Dani falou, né? Nesse processo de alfabetização, e a gente está aqui também de portas abertas para receber essas famílias e para auxiliá-los também, para que esse momento, essa transição aconteça da melhor forma. E essa letra, existe alguma definição da gente começar primeiro com as vogais, depois passar para as consoantes, ou não? Ou vocês, esse trabalho é do alfabeto inteiro, do A a Z? Ou a gente fica primeiro com as vogais e depois existe alguma relação para você estar fazendo isso? Então, de estar trazendo A da árvore, né? Sim. Da escada, coisas assim que também são próximas à vivência deles, ou a gente tem uma relação mais fluida dentro disso? Na verdade, é importante explorarmos bem primeiro as vogais, porque cada letra, cada vogal tem o seu respectivo som. Então, o som da letra A, nome da letra é A, e o som da letra é A. Então, é importante que a criança sustente esse som. Né? Então, assim, não existe uma dificuldade ortográfica, né? Uma dificuldade sonora para a criança fazer essa correspondência. E depois nós partimos das letras para as letras que realmente, assim, as crianças podem sustentar o som. O L, como a professora falou, né? Às vezes o F, o B, né? O M, porque assim, qual é o som da letra V? Aí a criança tem mais facilidade para sustentar, então ele vai fazer qual é o som da letra F? Então, para a criança é mais fácil. Por isso que a gente parte das vogais. Porque as crianças fazem rapidamente essa... Então, isso é um ponto bem importante para a gente também estar mostrando para as famílias, né? Que da mesma forma que a gente trabalha inicialmente aqui com as vogais, o quanto é importante também que a família faça essa introdução e não fique só preso, como você falou, no alfabeto como um todo. Mas primeiro dando esse enfoque para a vogal e depois, em continuidade, as outras letras do alfabeto. Sem dúvida. Ótimo. Porque acho que é importante a gente estar trazendo isso, né? E reforçando isso para as famílias, né? Mostrando o trabalho que é feito na escola, né? E o que eles podem também estar auxiliando, como você falou, né? E aqui na educação infantil, como um todo,
a equipe prepara um cartão de chamadinha. Então, lá na chamadinha, a criança vai poder comparar, né? Nossa, hoje eu aprendi a vogal A. Tem essa vogal no meu nome? Tem o nome do meu amigo? Então, assim, já com 3 aninhos, quando eles ingressam aqui, né, no bloco A. Na creche 3, eles né? já, na creche 3, isso. A professora geralmente coloca foto, né, lá na creche 3. Aí no pré-1 já não tem mais a foto, já tem o nome completo. Então, cada vez mais a gente diminui o espaço e coloca o nomezinho completo. A gente coloca também outras informações, o alfabeto. O nome é um bom início, né, para eles usarem como representação, né, a primeira letra do meu nome, né, tudo isso, né. Sim. E isso é bem explorado, então. Sim. Muito bem explorado. É importante ressaltar que na educação infantil, todo o aprendizado vai girar em torno das brincadeiras. As brincadeiras, elas são estratégias importantes e eficientes para que a criança, de fato, aprenda. Porque o ato de brincar é algo sério. E a brincadeira é a melhor massagem no cérebro. Então, são momentos de interação. Brincadeiras livres e direcionadas. Né? As brincadeiras direcionadas, as professoras têm realmente assim, objetivos muito claros. Tem um propósito, tem né? uma proposta. A criança vai elaborar estratégia, nós estávamos conversando sobre isso. A criança elabora a estratégia, a criança ela consegue conviver com o outro, a criança lida com frustração, porque a criança vai errar. A criança ela precisa ter uma autorregulação quando, de fato, ela erra. Ninguém nasce sabendo, e a criança aprende isso na educação infantil. Então, a questão das frustrações também, a gente tem que trabalhar essa questão das frustrações, porque o frustrar fortalece. Tá certo. E aí, Amanda, a gente pegando, né, a questão da fazendinha, que, né, nesse contexto a nossa escola tem esse grande privilégio, né, de ter uma área verde bem ampla para que as crianças possam também se desenvolver dentro desse contexto da brincadeira e dentro do contexto, né, de pré-requisito de alfabetização. Outros ambientes que a gente tem que você pode estar também trazendo para dentro desse contexto do letramento e da alfabetização. Sim, um exemplo, assim, claro, que a gente viveu aqui na escola foi a semana de Páscoa. Então, nós fizemos a caça aos ovos, que foi muito interessante. A gente usou essa parte do gramado central. Então, juntamos os professores de música, professor de psicomotricidade. Então, eles tinham que correr por todo o parque, depois corria para o gramado e tinham que ler as dicas, né? E a gente sabe que eles não conseguem ainda ler uma dica inteira, mas o professor falava, vamos lá, com que letra que começa? Então, assim, não é só a professora regente, né, que faz esse trabalho. Todos nós estamos inseridos ali e preparados para fazer esse trabalho também. Então, olha, que cor é essa aqui? A cor é amarela, a próxima pista é vermelha. Então, ele já tem que se situar ali, né, localização espacial, já sair com seu grupo, prestar atenção ao som, ao apito, procurar. Então, tudo isso faz parte também desse processo e é bem interessante para a criança, porque foi uma semana inteira de aprendizado, né, de novas experiências. Eles participaram de contação de histórias com a Raíssa, né, da bibliotecária, foi bem interessante também. Então, assim, foi uma semana muito rica, que eles aproveitaram demais e com certeza melhoraram ainda mais, né, esse processo para chegar lá na frente lendo e escrevendo. E aí você falou sobre pistas, né? E aí trazendo um pouco, né, dessa questão não só da área da fazendinha, que a gente tem um grande privilégio de, né, ter uma área tão ampla e boa para as crianças também explorarem e vocês terem um trabalho diferenciado, a gente também tem outros espaços, né? E aí eu gostaria de saber como que isso é feito nos nossos laboratórios, cozinha experimental, o que é feito e o que agrega dentro desse processo de alfabetização? Sim, eles estudam no bloco A, mas nós sabemos que os outros espaços não estão no bloco A. Estão no bloco B, no bloco C, no bloco D e também no bloco A. Então, eles fazem experimentos, né, no laboratório, vão à sala maker, também podem compartilhar com o professor, né, algo do interesse deles. Então, assim, geralmente algum objeto em 3D, eles mexem lá com os Legos, né, questão de robótica, eles são bem curiosos e atentos, né, às aulas lá também, e eles exploram esses espaços em momentos específicos, que também já estão dentro do nosso planejamento mensal. Então, dentro desse planejamento, nós contemplamos todas as áreas que a escola oferece, né, todos esses
esses benefícios. E o fato, Daniela, deles também transitarem entre os blocos, o que você vê como uma oportunidade positiva? Quando as crianças saem do nosso bloco, elas têm a oportunidade de interagir com crianças de outras idades. Isso é importante para elas. Elas vão interagir com crianças da mesma idade, com seus pares, mas é importante que elas tenham esse contato com os maiores, né? Tanto que o contato que ela tem com os maiores não tem que ser só com os professores. As crianças dos outros blocos realmente assim agregam valor às crianças, porque elas vão entender que elas vão para aquele bloco de crianças com múltiplas idades, serão muito bem cuidadas, com toda certeza, mas realmente é importante. Agora, voltando à questão da sala de aula, a nossa escola proporciona várias salas de aulas. Então, assim, a criança está no bloco A, fazendo seus registros, tendo as suas vivências, mas a Fazendinha é uma sala de aula, a Praça das Mangueiras é uma sala de aula, o Laboratório de Química é uma sala de aula, de ciências, né? O Laboratório de Ciências é uma sala de aula, então, assim, a criança ela vai vivenciar todas essas experiências nos locais plurais da nossa escola, que realmente assim, é um espaço extremamente privilegiado. Uhum. Eu acho que é importante também, e aí trazendo um pouco disso, dessa passagem deles para outro segmento, da gente também reforçar o quanto que o cuidado da escola, né, que a gente tem um bloco para o infantil e primeiro ano, a gente tem um outro bloco só para segundo e quinto ano, o outro para sexto ao nono e o ensino médio. Então, eu acho que isso é um diferencial bem significativo da nossa escola, né, para que eles possam também saber, somos uma única unidade, né, da educação básica, do infantil até o ensino médio, mas a gente cuida e valoriza cada espaço com as suas singularidades, né? Então, isso é bem significativo. E, Amanda, a área do parquinho é uma área que a gente pode também fazer algumas ações que vão favorecer esse letramento? Sim, com certeza. Justamente as brincadeiras, né, de adivinha ou de procurar, de caçar, é bem interessante. Como a gente tem uma mini cidade, a gente brinca ali de jogo simbólico o tempo inteiro, né? O faz de conta. Ai, quanto que foi isso aqui? O que você comprou? Quando você vai ao mercado, você compra o que tem essa letra aqui que a gente está trabalhando na nossa sala. Então, as crianças trazem essa informação, né? No parquinho a gente interage, brinca com intencionalidade, como vocês já haviam falado, e também a brincadeira livre, que é muito importante. Então, a gente direciona em algum momento, né, essa minicidade, se machucou, vai para o hospital, vai fazer o que no hospital? E também o momento livre, que faz parte da... E a brincadeira livre, né, Amanda, é importante para você ver quem aquela criança procura, né? Uhum. Qual que ela tem uma afinidade maior, qual que realmente, às vezes, não é confortável para eles, né? Eu acho que isso tudo da brincadeira livre também favorece esse olhar de vocês como professores, né? Sim, assim como em sala eles sempre estão em equipe, no parque também é assim. A gente trabalha dessa forma. E também com a nossa campanha da fraternidade, somos irmãos, então a gente sempre tem essa fala, né, com as crianças, é tão ruim ficar sozinho, então não deixe ninguém só. Então eles sempre estão andando de mãozinhas dadas um com o outro, é o nosso grupo, é a nossa equipe, é a nossa turma, seja como for. Então eles sempre saem assim, se deslocam pela escola, né, de mãos dadas, eles sentam em grupo também na sala, porque no primeiro ano não vai ser assim, né? Uhum. As carteiras são dispostas de outras formas. E na educação infantil, nós sentamos em grupos, então eles também terão isso apenas até o pré-2, né? Então a gente valoriza muito isso, esses momentos de aprendizado em grupo. Uhum. Então, para alguns, né, a gente vê que a alfabetização fica quase que exclusivamente por conta do colégio, mas para outros, ela é uma colaboração entre os pais e a escola. E aí, como é que você explica isso e a importância dessa parceria? Na verdade, as crianças precisam ter essa imersão na alfabetização, oportunidades de leitura em casa, isso sem dúvida, não só por meio da tarefa de casa. Os pais também são fios condutores da aprendizagem. Então, quando você oferece um ambiente de letramento para que a criança realmente se interesse pela leitura, cante uma música com a criança,
conte histórias, explore as etapas dessa história. A criança realmente assim vai desenvolvendo um pensamento mais elaborado. E a criança realmente assim desenvolve uma aprendizagem mais concreta. Então ela precisa vivenciar essas propostas na escola e em casa, sem dúvida. Quando as famílias são leitoras, as crianças elas tendem a se interessar por livros, por textos. Então realmente assim o exemplo também tem que vir de casa. E aí você trazendo um pouco dessa questão dos livros, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar os projetos que a gente desenvolve, né? E eu acho que um dos projetos que é bem significativo é o da Ciranda da Leitura, né? Como é que acontece isso na sala de aula, esse projeto? Semanalmente, né? Toda semana um livro do interesse da turma é lido coletivamente e nós fazemos uma atividade de registro com ele. Então, a gente já trabalha uma letra específica, né, apresentada anteriormente para eles, pegamos um livro que tenha a ver ali com o contexto, né, da nossa vivência, e a cada quinzena fazemos visitas à biblioteca, e eles podem também escolher um livro adequado à faixa etária para levar para casa e devolver só na outra semana. E aí, então, aproveitando isso daí, eu sei que na nossa biblioteca a gente tem um cantinho do inglês, né? O English Corner, sim, né? Bilíngue. E esses livros do inglês e o fato da gente também ter o nosso programa bilíngue, né? Ele vem a agregar esse processo de alfabetização? Ou você acha que isso pode trazer alguma dificuldade maior? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, amplia até as possibilidades. Eles têm um passaporte, né, que eles levam até a biblioteca e assinam, eles escolhem tanto os exemplares em português como os exemplares em inglês. Então, eles falam, essa palavra aqui eu já sei em português e já sei em inglês, olha só. Então, eu acho que facilita o processo até. Uhum. Porque como é passado de uma forma também lúdica, com todo esse contexto, né, facilita o processo de aprendizagem. Que ótimo. E eu sei que a gente tem também uma bolsa, né? A Bilingual Bag. Isso? E isso também são jogos, né? E aí a gente aproveita também para falar sobre a importância dos jogos, sejam jogos utilizados no programa bilíngue e os jogos também que são utilizados em sala de aula. Você é a favor dos jogos tradicionais ou você acha que esses jogos que as crianças hoje usam tanto, né, através de tablets e o próprio celular, como você vê isso para esse processo também de alfabetização deles, a manipulação do jogo, seja o físico, né? Sim. Ou a manipulação do jogo através do celular ou outros de eletrônicos em geral, né? Exatamente. Uhum. Então, aqui na escola, nós priorizamos o brincar, né? O brinquedo, o brincar, a brincadeira, sempre partimos disso. Então, os jogos pedagógicos são muito importantes. Os jogos tradicionais, o alfabeto móvel, cada criança, né, tem o seu alfabeto móvel, cada criança tem o seu pote de massinha, tem tesoura para massinha. Então, assim, eles criam e recriam com esses materiais, suportes, né, recursos em sala, e também nós criamos outros jogos para eles, né, jogos com histórias, com fantoches, com o que vai ter relação com a aula do dia. Na verdade, as crianças elas são muito visuais e táteis nessa faixa etária. Então, é importante que a criança veja, manipule, junte, separe, porque realmente esses mecanismos de manipular, esses mecanismos motores, eles vão gerar aprendizagem, eles vão gerar algumas questões cognitivas extremamente importantes. Então, realmente, a gente parte sempre de um jogo concreto, exatamente para que a criança tenha toda uma visualização e possa trabalhar todos os processos da educação infantil de uma maneira lúdica, de uma maneira prazerosa, mas realmente que ela possa pegar, construir, dividir com o colega, o que realmente os jogos eletrônicos limitam muito as crianças, né? Então, realmente, assim, o que nós levantamos mesmo a bandeira é de jogos. Os jogos individuais, realmente, eles são importantes, mas os jogos colaborativos, os jogos que geram, inclusive, uma competição entre as crianças, porque elas vão aprender a perder, elas vão aprender a ganhar. Então, essa interação toda é fundamental para esse desenvolvimento, e acaba que é isso que você traz, né?
Quando você trabalha com essas questões mais tecnológicas, aí é uma coisa muito mais individual, né? E acaba que é importante, mas não gera essa relação entre eles, né? É importante para alguns, né? Mas assim, elas não são necessárias agora. Né? Na educação infantil, nós trabalhamos muito com brinquedos não estruturados. A criança vai inventar um brinquedo. A criança vai personificar uma caneta, uma folha, ela vai juntar elementos e ela vai construir. Isso vai trabalhar o que eu falei anteriormente: a atenção, a concentração, a criatividade, o pensamento imaginativo. Isso é extremamente importante na educação infantil. E aí, pegando um pouco, assim, saindo um pouco desse contexto, as datas comemorativas são importantes também, são exploradas. O que a gente faz de diferente de atividades que são significativas dentro da nossa escola? Eu gostaria que vocês relatassem um pouco sobre isso. Nós selecionamos algumas datas, não todas, né, porque não é possível, então a gente procura separar, né, entre as turmas, né, quem vai trabalhar o quê, para que todas elas sejam contempladas, né, porque todas são importantes. E nós trabalhamos também visando, né, com foco no letramento e na alfabetização. E uma das datas mais importantes agora do mês de abril é o aniversário de Brasília. Então, nós já apresentamos para as crianças, quem é que já visitou algum monumento que tem na nossa cidade? Você sabe quantos anos que a nossa cidade está completando? Então, assim, é uma pesquisa oral que eles vão levar para casa, uma curiosidade, vão trazer para a gente no dia seguinte, a gente vai sentar na rodinha e conversar sobre aquilo, né? Quantos anos que a nossa cidade tem? O que você gostaria de desenhar sobre a sua cidade? O que você gostaria de falar sobre a sua cidade? Então, assim, dessa maneira que nós trabalhamos as datas no pré-2. E as outras turmas também, cada turma vai dar um encaminhamento de acordo com a faixa etária. Para a gente ter uma diversidade maior. Né? A gente trabalha muito com o conhecimento prévio das crianças. Então, nós estávamos conversando aqui de algumas atividades que a professora Amanda fez. A gente faz com que as crianças pensem, né? Então, antes da gente lançar um desafio, a gente provoca experiências. Primeiro, a gente trabalha o vocabulário das crianças. O que você sabe a respeito disso? Qual a sua contribuição a respeito disso? Então, nós fazemos assembleias, né? Na rodinha, a gente trabalha sobre o assunto, fazemos um quadro de cognição, o que nós sabemos, o que nós queremos saber. Então, é uma construção. E isso vai tornar muito significativo o aprendizado dessas datas comemorativas, porque as crianças realmente vão ter uma imersão na experiência. Então, assim, a professora não vem só levando a informação, muito pelo contrário, é uma construção, e as crianças vão perceber, de fato, qual é a importância dessas datas e por que a gente comemora. Certíssimo. E uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente também, né, dar destaque, são os nossos sábados letivos, né? Por que a gente tem esses sábados letivos? Teve um último agora da gincana, né? Com a turma do infantil do primeiro ano. Como é que foi isso? O que isso veio agregar? O que vocês podem falar da experiência desse momento? Na verdade, foi uma oportunidade para trazer as famílias à escola. Então, nós oferecemos várias atividades, né, lúdicas, para que a gente fortaleça de fato a parceria entre a família e a escola, mas a família participando, ela vai entendendo os processos, ela vai entendendo como é o filho na escola também, né? Então, assim, esse chamariz, né, essa oportunidade da família estar na escola é muito importante. A gente está sempre trabalhando com essas questões. Agora, acho que os próximos que a gente tem aí pela frente a nossa festa junina, né? Logo depois a gente tem a mostra cultural, né, que é tão importante também. E dentro do processo da Ciranda da Leitura, a gente ainda tem o livro, Imagens, né? e Palavras, Fala Fantasia e Criação. O livro Imagens e Palavras, Fantasia e Criação é realmente um suporte de trabalho que nós temos, que é a expressão do protagonismo da criança. A criança constrói um livro que vem em branco. Então, os registros, eles são feitos pelas crianças, e essa construção começa no primeiro semestre.
E as crianças, elas vão entendendo o significado dessa construção. Então, assim, várias habilidades e competências estão circundando todo esse processo. E isso gera um prazer muito grande, um significado para a criança. E aí, na Mostra Cultural, vocês fazem esse lançamento do livro? De mais um volume, né, do livro, e as crianças vêm, autografam as suas obras, elas realmente são as protagonistas, né, elas são as estrelas do dia. E realmente, assim, é um momento muito significativo e que dá e consolida, né, a aprendizagem em relação à leitura e escrita das crianças, mesmo em tenra idade. Com certeza, né? Uma produção de um livro envolve tudo isso, né? Ler, escrever, compreender, né? Tudo isso. E no dia da mostra, elas recapitulam tudo aquilo que elas fizeram, né? Olha, nesse dia eu fiz isso. Então, elas vão reviver os momentos, né, que elas viveram aqui na escola, tudo que elas experimentaram. Olha, nesse dia eu fui ao laboratório, eu fiz tal experiência. Então, elas podem compartilhar com a família. É bem interessante. E as crianças explicam. E esse livro, né, Dani, ele acaba sendo até um portfólio, né? É um portfólio, sim, exatamente. E o que é esse portfólio dentro desse processo da leitura e da alfabetização? É o registro da aprendizagem das crianças. Né? É realmente a evidência do protagonismo da criança, é a linha do tempo da criança. Claro que, que os nossos estudantes, eles fazem atividades plurais, mas o livro é um suporte especial. Porque a criança, ela, mais uma vez, ela é oportunizada a entrar nesse mundo letrado, o mundo das letras, das palavras, da expressão. E realmente, assim, é um momento muito especial para elas. Que bom. E Amanda, e como é a elaboração desse livro com uma turma, né, com um número significativo de meninos, né, que você pode estar desenvolvendo de uma forma tranquila e também acompanhando e vendo o desenvolvimento de cada um. Fala um pouquinho disso para gente. Sim, esse projeto ele é construído por etapas, né? A primeira etapa é falar do nosso grande projeto da escola, que é a Fraternidade. Então, a gente abre com esse tema, falamos sobre a fome, já houve a gincana, né? Então, eles já puderam participar também, que fez parte também dessa construção. E a partir daí, das aulas, né, nós vamos conversando com eles. Olha, a próxima página vai ser sobre esse tema. O que vocês acham? Então, cada tema nós vamos debater com eles. O que vocês acham da gente construir uma arte assim? Ou uma experiência assim? Então, o livro é a parte final, que é o registro, né? Primeiro a gente vai sentar, conversar, experimentar, vivenciar. E por último, vamos ali montar aquele registro que é a culminância, né? Cada página ali seria uma culminância de um mini projeto que vai resultar no livro. Então, para eles, é por isso que eles contam com tanta propriedade, porque eles participaram de tudo. Então, esse protagonismo fica muito evidente, né? Quando a família vem até aqui e fala, nossa, eu não imaginava que o meu filho fizesse tanta coisa, ou que, nossa, que ele fosse capaz de fazer isso, ele falou para mim que pegou tal instrumento, que fez isso, professor. Então, assim, as famílias ficam realmente encantadas, né? Com muito orgulho, né, da produção de cada criança. Eu acho que é um portfólio bem significativo, né, que a família vê todo o processo e todo o trabalho que foi construído, né, desenvolvido no decorrer do ano, né. Sim. E aí, a gente pegando um pouco dessa questão da educação infantil, que hoje a gente trabalha dentro dos campos de experiência, né, como é feito isso e como vocês desenvolvem dentro dessas competências e habilidades, né, os campos de experiências? Na verdade, os campos de experiência, eles estão interligados, né, e nós trabalhamos todas as competências e habilidades previstas na ABNCC de uma maneira sistematizada. Né? Então, as crianças, elas têm a proposta de todos os campos de experiência, ela é margeada por todas essas habilidades que estão previstas e nós trabalhamos realmente de uma maneira muito concatenada para que a criança, de fato, possa aprender. Trazendo um pouco disso que você falou, Dani, eu acho que é importante a gente falar para as famílias o que é essa BNCC, né? O que significa? Na verdade, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo, né, onde estão inseridas as aprendizagens essenciais que as crianças precisam adquirir
na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, todas as nossas atividades, elas estão baseadas nesse documento, que ele é normativo. Então, o norte do nosso trabalho se dá por meio da BNCC. Perfeito. Então, e eu acho assim, para a gente ir finalizando, né, esse bate-papo, que eu acho que foi uma conversa muito produtiva e muito esclarecedora para as famílias, né, eu gostaria também de que você, Amanda, falasse um pouco sobre essa importância do trabalho, né, que a gente já falou dentro da escola, mas também o que mais que essa família pode contribuir, porque como a proposta desse nosso La Salle Cast é a gente realmente passar isso para as famílias, o que eles podem contribuir mais para que a gente possa deixar essa mensagem final? Eu acredito, Tânia, que é estar presente, né? Estar presente e participativo, porque nós temos apenas 2 reuniões oficiais, né, durante o ano. Então, assim, percebeu que o seu filho está com qualquer tipo de dificuldade, seja ela na socialização, na aprendizagem de fato, conversa com a professora. Oi, professora, tá tudo bem? Que tal a gente marcar uma reunião? Porque nós estamos sempre disponíveis para atender online ou presencial. Então, assim, é caminhar mesmo com a gente, ficar atentos à agenda, ao ClassUp, né? E é isso. Que bom, muito bom. Bem, trazendo mais uma contribuição, né, do que a Amanda falou também, eu acho que é muito importante também os pais oportunizarem as crianças de irem para o supermercado. Supermercado tem uma grande leitura ali dentro, né, dos rótulos dos produtos, quando eles fazem a leitura que a gente chama de leitura gestáltica, né, que é pelo desenho do rótulo, né, então é uma leitura também. Quando eles vão ao shopping, né, não ir ao shopping só para essa parte ali da relação familiar ou de comprar. O nome da, né, loja favorita. Isso, excelente, né? O pai poder mostrar, olha, qual é o nome dessa loja, às vezes lojas infantis, né? Que eles também podem estar realizando a leitura através do desenho da marca, né? Da loja. Quando eles vão também ao cinema, né? Após o momento do cinema, fazer uma releitura, né, daquele título que eles viram, né, do filme que eles assistiram, de estar perguntando, né, para a criança, e aí, qual foi a parte que você mais gostou? Você mudaria o final dessa proposta do filme? Então, acho que tem várias ações, né, que a família pode trabalhar com eles, e isso gera todo um letramento, toda uma alfabetização, né? Quando vão as festas de aniversário, saber qual foi o tema do aniversário, né? Então, colocar isso também como uma forma de leitura, né? E das interações que eles tiveram com os coleguinhas, e as viagens também, né? Que as famílias fazem, mostrando no mapa, né? Em que localização aquilo fica, qual é a região do país, né? Qual é a região do Brasil, qual é a região que eles estão indo quando são viagens também internacionais, né? Externas e tudo. Então, assim, acho que tem muita coisa aí que a gente pode estar contribuindo com essas famílias dentro desse processo do letramento e da alfabetização. E eu agradeço, então, a nossa coordenadora, Daniela Maurício, né, nesse momento aqui dessa conversa, Amanda Salgado também, nossa professora. Muito obrigado pela participação de vocês. E aí eu quero, né, trazer para vocês a importância também de vocês estarem acessando as plataformas. Isso vai estar disponível no YouTube e no Spotify. E no YouTube é bem significativo que os pais, após assistirem ou no decorrer, né, que eles possam também contribuir com boas sugestões, né, para os nossos próximos temas. É isso que a gente busca, é essa integração, é esse momento que as famílias participem dessas ações e que elas também sejam protagonistas dentro desse processo da nossa escola. Obrigada.